Bom, então até a última aula nós estudamos as árvores binárias, né, de pesquisa, né? Estudamos como balancear essas árvores, né? E nós vimos duas formas de balancear, uma utilizando por meio do balanceamento das AVLs, né? E, e também por meio da coloração dos nós, né? Que são as árvores rubro-negra. Essa aula de hoje é uma continuação desse tema de árvores, tá? Nós vamos ter mais duas aulas ainda com relação a árvores. E aí nós vamos passar depois com outra estrutura de dados que é super importante. Bom, o que que acontece aí no caso aí da árvore binária, tá? Nem sempre ela é a melhor solução para o problema que a gente tem, tá? Nós vamos ver assim um caso na próxima aula em que a árvore binária ela não resolve um determinado problema, tá? Normalmente a árvore binária ela é utilizada, né, em buscas binárias, né? Mas quando a gente tem que fazer buscas, tá? Como se for tipo buscas de strings, né? Busca de uma cadeia de caracteres na árvore, ela nem sempre é a estrutura de dados mais adequada. Então, um dos problemas também que ocorre com a árvore binária é que, de acordo com o volume, né? Que ela tiver, a profundidade, né? Ou a altura da árvore, ela aumenta consideravelmente, o que, o que também nos traz aí, alguns problemas de desempenho, né? Na hora de fazer a busca. Então, uma solução é o quê? É a gente não limitar, né, o número de filhos, tá? Porque numa árvore binária, cada nó só pode ter no máximo 2 filhos, né? Que gera lá uma subárvore da esquerda e uma subárvore da direita, tá? Mas podem existir situações que nós temos que o nó ele precisa de ter mais de um filho, ele pode ter 3, 4, N filhos, tá? E nesse caso, nós chamamos dessa árvore, então, de uma árvore N-área. Né? Binária, porque são 2 filhos, N-área, porque podem ter N filhos. Tá? Então, uma definição aqui, uma árvore N-área, enária, né? É uma árvore em que cada nó pode ter até N filhos. Tá? Essa é uma definição. Ou seja, a gente limita a quantidade de filhos que essa árvore tem que ter. Tá? Então, a gente estabelece, por exemplo, que cada nó pode ter no máximo 3 filhos. Tá? Ou 4 filhos, né? Você estabelece um número. Essa é uma definição. Uma definição alternativa é que cada nó pode ter um número arbitrário de filhos. Tá? Então, um nó pode ter 2 filhos, outro nó pode ter 3, pode ter 4, tá? De acordo com a necessidade. E para essa aula de hoje, nós vamos trabalhar a partir dessa definição 2 aqui. Tá? Nós vamos construir uma árvore enária em que o número de filhos de um nó ele é arbitrário. Tá? É claro que o uso, né, de uma árvore ou outra vai depender do problema, né, que você tem. Vamos pegar aqui esse exemplo, tá? Então nós temos uma árvore aqui que tem aqui um nó raiz, abaixo do nó raiz aqui tem 3 nós. Nós temos aqui uma subárvore, né, a partir do nó 15 e uma outra subárvore aqui no nó 2, tá? Vocês conseguem me dizer assim, com relação a essa árvore aqui, que ela tem de diferente da árvore binária? Como assim, professor? Em qual aspecto? É, tanto no aspecto estrutural, né? No aspecto estrutural, em que uma árvore binária pode ter no máximo 2 nós, né? Quanto no aspecto, com relação também a forma como os valores são inseridos na árvore. Sim, tá diferente. Tanto na árvore binária, os maiores valores são à direita e os menores valores são à esquerda, e ali simplesmente está inserido um valor, acho que de acordo com a entrada de dados, sei lá. E com o aspecto também que o senhor disse, de binária, de ter só 2 filhos, e aí a gente está vendo que tem um nó com 3 filhos, tem nó com 2 filhos.
É isso mesmo, Ronaldo. Você tem um nó aqui que tem 3 filhos, esse nó aqui não tem filho nenhum, esse nó aqui tem 2 filhos, e não obedece nenhuma regra de inserção, né? Quer dizer, eu tenho nós aqui, tenho chaves aqui, que à esquerda, né, do nó raiz, que são maiores do que o nó raiz, né? Então não segue a mesma lógica de inserção da árvore binária, tá? Muito bem. Aí é o seguinte, agora eu faço, com base no conhecimento que vocês têm de implementação de uma árvore binária, qual que seria a melhor forma da gente implementar, né? Qual a estrutura de dados, né? Qual seria a melhor forma da gente implementar essa árvore aqui? Tá visto que cada nó pode ter um número arbitrário aí de filhos, tá? Aqui tem 3, aqui não tem nenhum, aqui tem 2. O que que nós poderíamos fazer? Acho que você está falando no sentido de estrutura Mesmo, ou né? Porque a árvore binária, a gente tem lá um ponteiro para subir a árvore da esquerda, sim, né? Um ponteiro para o nó da esquerda e outro ponteiro para a direita. sim. Como que nós poderíamos implementar aqui? Professor, eu não faço ideia. Talvez, sei lá, um array? Um array? Olha, nós podemos também utilizar 2 ponteiros, tá? Mas de uma forma um pouco diferente. Deixa eu mostrar aqui, tá? Qual que seria a melhor forma. Nós podemos ter, então, a chave, né, que é o valor do nó, e depois um ponteiro para o filho, tá? Por exemplo, o 15 aqui tem um ponteiro aqui para o filho. E o filho, tá? E ainda a gente poderia ter um ponteiro para o irmão, tá? Como que ficaria então? Então, por exemplo, eu tenho aqui o nó 8. Então, o nó 8 tem um ponteiro aqui para o filho. Mas o filho que é o 23, tá? E o 8 tem um ponteiro para os irmãos, tá? Tem um ponteiro para o 2, tem um ponteiro para o 15, né? Essa seria uma. Perdão, não teria nenhum irmão, né? Porque o 8 é pai do 23, é pai do 15, é pai do 2. Então ele não teria nenhum irmão. Mas o 2, o 23 e o 15, eles são irmãos, certo? Que ambos são filhos do 8. Mesma forma aqui no 15, né? O 20, o 10 e o 28 são filhos do 15, então eles são irmãos. Então a gente teria ponteiro, então, para os nós que são irmãos, tá? Vamos ver aqui uma representação aqui que facilita esse entendimento. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui o nó 8. O nó 8 ele tem um ponteiro para o filho, né? Que é o 2200 aqui, que é esse nó aqui. Então o filho aponta para o nó 15. E aí o 15, ele tem irmãos. Então o 15 vai apontar para o 23, ele aponta aqui para o 23, e o 23 aponta para o 2. Dessa forma, a partir do nó 8, a gente consegue saber quais são todos os filhos. O quê? Identificando quem é irmão de quem. Tá? Mesma coisa que o 15, né? 15 é pai do 20, 10 e 28. Então, o 15 tem um ponteiro para o filho, para o 20, e o 20 tem ponteiro para o irmão 10, o ponteiro para o 28. Tá? O mesmo ocorre aqui com o 2, 36 e o 7. Tá? Observa aqui que no caso, né, o 7, né, ele não tem nem filho e ele não precisa ter um ponteiro para um outro irmão, né? Porque o 36 já aponta para ele. Certo? Então essa seria uma possível implementação, tá? E tem uma questão, tá? A gente sempre vai implementar dessa forma? Não necessariamente, tá? Nós vamos estudar na próxima aula, tá? Um tipo específico, tá, de árvore enária, que são as trees, tá? É TRIE mesmo, tá? Que vem de retrieval, né? De recuperação de informações, tá? E ela é uma árvore enária, mas ela tem características assim específicas, tá? Então,
Eu estou mostrando aqui uma forma de implementar uma árvore enária, tá? Mas não é a única, tá? Então, como que seria aí a implementação na prática, né, em C, tá? Eu vou mostrar aqui no slide, né, parte aqui da implementação do código, e aí o que eu gostaria é que vocês depois, né, baixassem, né, o slide já disponibilizei lá no SIGA, para que vocês, a partir dessa implementação do slide, fizessem uma implementação completa dessa árvore enária, tá? Então vamos lá, vamos para a implementação então. O que nós vamos implementar? Nós vamos implementar a inicialização da árvore, que é muito parecido, né, com a inicialização de uma árvore binária, né? Você tem que ter um nó raiz. O método, a função, né, de inserção dos nós, tá? E para a gente inserir o nó, a gente vai precisar de algumas informações, né? A gente vai precisar saber o nó que está sendo inserido, quem é o pai dele, né? E, enfim, você tem que saber aí toda a estrutura familiar daquele nó, né, no momento de fazer a inserção, a exibição e a busca, tá? Então é isso que nós iremos implementar. Então, como ficaria a estrutura, né, o código em C para a implementação da estrutura da árvore enária? Vamos olhar aqui, parte aqui, né, do código, tá? Isso aqui vocês já conhecem, né? São as bibliotecas, né? A biblioteca de entrada e saída. Nós estamos definindo aqui duas constantes, né, booleanas, né? Um valor 1 e 0, né, que seria verdadeiro e falso. E elas serão utilizadas para identificar se aquele nó é um nó, se é uma folha, né? A gente vai ver isso mais para frente. Então, nós estamos definindo aqui o tipo chave, tá? E aí, como a gente está, no exemplo aqui é uma árvore com valores, né, com chaves numéricas, então o tipo chave está inteiro, tá? Mas normalmente se usa árvore enárias com valores do tipo caractere, tá? Normalmente essas árvores são utilizadas para fazer buscas de string, tá? Então, como aqui a gente está usando, né, um tipo definido, né, então você pode depois, posteriormente, mudar esse int para char, tá? Aqui é a definição da estrutura, né? Então criou uma estrutura, precisa ter uma chave, né? A chave são os valores aqui, né, os valores inteiros. E aqui você tem os ponteiros, né? Ponteiro para o filho primogênito, tá? Que seria o primeiro filho, e você teria o ponteiro para o irmão, tá? Como a gente mostrou aqui. Tá? Então você tem um ponteiro para o filho, né? E um ponteiro para o irmão. Bom, a gente cria um tipo definido, né? Que é o ponteiro, né? Um ponteiro para o nó, né? Nó esse que a gente definiu aqui. E aí, como que seria o processo aí de inicializar a árvore, né? Bom, o primeiro passo é que nós temos que criar um nó na memória, assim como nós fizemos lá na árvore de busca binária, tá? Então, a função aqui que cria um novo nó, ela retorna um ponteiro, tá? E ela recebe o quê? Uma chave, tá? O que nós fazemos? Muito parecido com a implementação lá da árvore binária, né? Usamos o malloc, né? Porque nós estamos utilizando o ponteiro, então o malloc ele vai alocar na memória um novo ponteiro. E aí nós setamos as referências, né? Do ponteiro aqui do filho primogênito para null e do irmão também para nulo, e a chave, passando a chave aqui. Então nós criamos esse novo nó em memória. Então esse é o primeiro ponto. Então aqui na função que inicializa essa árvore, nós chamamos então a função que cria o novo nó. Chamamos essa função aqui. Tranquilo? E aqui no método main, que nós temos, né, nós passamos então a chave, né, que nós estamos criando aí, e essa chave aqui é para o nó raiz. Tá? Só ver aqui, isso, né? É o 8 aqui, tá? Tá condizente aqui com a figura.
Tá, então inicializamos ele. Acho que até aqui tranquilo. Tem alguma dúvida? Não, professor, tranquilo. Não, né? Ah, aqui nós temos então uma função para inserir o nó, tá? E essa é uma função um pouco mais complexa, porque na inserção de um nó, né, nessa árvore enária, nós precisamos passar o nó raiz, precisa ser passado o nó raiz, a chave que nós estamos inserindo, e precisa saber se tem um pai ou não, né? Então nós passamos a chave aqui do nó pai, tá? Então, pegando como exemplo aqui, se nós queremos inserir o 15, tá? Então nós passamos o raiz, né? O ponteiro, né? Na verdade, por raiz. Passamos a chave que nós queremos inserir, que é o 15, e passamos a chave do nó pai, no caso aqui é o 8, tá? Só que a recuperação da chave do pai, ela vai ser feita pela função de busca-chave, que nós vamos ver mais à frente como é que é a implementação dela. Vamos. Primeiro nós temos que encontrar quem é o pai desse nó, então nós passamos a chave dele, tá? E o nó raiz. Se não tem pai, retorna falso, tá? Ou seja, se não tem pai, eu já tenho lá então esse nó é o nó raiz, né? Que já foi criado, tá? Foi criado onde? Agora, se ele tem um pai, né? Então nós não vamos retornar falso, então vai continuar aqui a função. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função cria novo nó, passando a nova chave. E aí vai retornar um ponteiro, que é o filho, certo? Que é o nó que eu estou inserindo. Tá? E aí o que nós precisamos fazer? Recuperar então quem é, né, a referência, né, o ponteiro do primeiro filho, do nó pai, né, do filho primogênito, né? Jogar essa referência aqui para o ponteiro e também testar. Se esse ponteiro, né, se esse ponteiro for nulo, né, ou seja, não tem nenhum filho primogênito, então esse nó filho que nós estamos criando é o filho primogênito. Se não, nós vamos fazer um while aqui e vamos varrer, né? Vamos buscar aí quais são os filhos daquele nó, né? Por meio do quê? Por meio do ponteiro do irmão, né? A hora que chegar ao fim dessa iteração, nós vamos o quê? Atribuir o filho como sendo o último irmão daquele nó pai. E aí retornamos true. Tranquilo? Professor, o senhor poderia só repetir a parte do if diferente de P ali, que eu me perdi? O if diferente de P? Porque é o Isso. seguinte, ó. Se esse ponteiro aqui, ó, tá vendo? Primeiro filho, filho primogênito, se ele for nulo, então P vai ser nulo, você concorda? Sim. Tá. Se esse P aqui, se ele for nulo, tá? Então o quê? O que vai retornar aqui positivo, né? Se não, né, esse exclamação aqui é o não P, né? Então assim, é assim, olha, se não for se não for nulo, né, perdão, se for nulo, né, porque é o inverso, né? Então se for nulo, então nós vamos atribuir o filho, que é esse aqui, como sendo o filho primogênito. Caso contrário, vamos varrer todos os filhos que tem. E o filho, né, esse nó filho aqui, vai ser então o último irmão do nó pai, tá? Desse P aqui. Beleza? Eu acho que eu entendi. Esse while é para ir o máximo É para. recursivo, né? É recursivo não. De certa forma existe uma recursão aqui, porque ele vai navegando nos ponteiros aqui.
É para né? ir até o próximo, até o último irmão Isso. do nó, né? Deixa eu voltar aqui para a figura aqui. Então, por exemplo, aqui. Então, estamos inserindo o 15, tá? Então, o 15, quando a gente inseriu o 15, ele não tinha nenhum irmão. Beleza. Aí vamos inserir o 23, tá? Para a gente inserir o 23, eu tenho que primeiro fazer o quê? Então, encontrei o pai, né, que é o 8, né? E aí eu tenho que ver se tem algum irmão. Ah, tem irmão sim, né? Tem o 15, né? O 15 aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ele vai retornar aqui, ó, nesse primeiro filho aqui, ele vai retornar o ponteiro para o 15, tá? Se retornar o ponteiro para o 15, ele vai cair no else aqui. E o que ele tem que fazer aqui no while aqui? Ele tem que procurar o próximo irmão. Tá? Então, próximo irmão, né? P é próximo irmão, né? Ele vai. É uma chamada recursiva aqui de ponteiro. Ele vai jogar o próximo irmão aqui em P. Entendeu? Isso vai acontecer até que esse próximo irmão seja nulo. Tá? Quando esse próximo irmão aqui for nulo, né? Ou seja, vou voltar aqui, né? Não tenho, né? Não tem mais nenhum irmão, é onde ele vai ser o 23. Tá? E o que, que vai acontecer? Ele vai sair do while aqui, é que tá faltando chaves aqui, né? Às vezes não fica boa assim, né? Sem as chaves, né? Mas vai sair do while, aí ele vai colocar então o filho como sendo o próximo irmão. Agora eu entendi, professor. Tá? Vamos fazer passo a passo então. Então verificamos se o pai existe. Então, a primeira coisa, vamos ver se o pai existe. Se o pai existir, então esse ponteiro pai aqui, ele vai ser diferente de nulo. Tá? Se ele for nulo, retorna falso. Se ele tem o pai, né? Se ele tem um nó pai, então chama a função cria novo nó. A função cria novo nó está aqui, né? Essa aqui, tá? Vai fazer os malloc, né? Vai alocar na memória. Cria um novo nó passando essa chave aqui, tá? Essa nova chave. Retorna então um ponteiro para o filho. Aí o que, que é feito? Bom, tenho que agora verificar se o pai, né, tem um filho primogênito, né? O filho primogênito é o único, é o primeiro filho, né? Não é o único filho, não. É o primeiro filho. Tá? Então verifica, tem um filho? Se tiver, esse valor de P aqui vai conter a referência do primeiro filho. Tá? Bom, se não tiver, o que, que acontece? O que, que ele faz? Filho, que foi criado aqui, é então o primogênito. Não, nós temos um primogênito. Se nós tivermos um primogênito, então eu vou varrendo aqui, ó, né? Deixa eu fazer aqui na sequência, né? Então, se não houver primogênito, o novo nó é o primeiro filho, tá? Do contrário, vamos ao último filho. E por fim, colocamos o novo nó como caçula. Tá? Olha que bacana isso, né? Ele vai ser o último filho, né? Certo? Sim, professor. Aí eu acho que facilita fazer um debug, né? Talvez facilita aí compreender a implementação lá em C, tá? Mas a lógica é essa mesmo, tá? Bem tranquila, tá? Vocês trabalham mais com C ou com Java, C Sharp, Python? Eu trabalho bastante com Python. Com Python, né? Uhum. Eu acho, eu não sei se o Leonel tá aí, mas acho que o Leonel mexe mais com JavaScript também. Uhum. O que acontece é que o Python, o Python, o Java, o C Sharp não tem ponteiro, né? Então, normalmente a implementação em C, às vezes, né, o uso de ponteiro, ele acaba às vezes tornando um pouco confuso, tá? Mas para fazer uma analogia, é como se você tivesse um atributo de um objeto, né?
e esse atributo desse objeto, no caso aqui, é do mesmo tipo do objeto, tá? Então o conceito é parecido, tá? Bom, vamos ver então como é que é o procedimento, né, que exibe a árvore, tá? Então é passado então o ponteiro para o nó raiz, tá? É passado o ponteiro para o nó raiz. Nós já falamos, né, isso, né, em algumas aulas, né? Por que que nós trabalhamos com ponteiro, né? Porque assim, se você tiver que passar a árvore inteira aqui, né, como parâmetro, nós vamos ter aqui um desperdício aí do uso de memória, né? Então nós não precisamos, a gente só precisa do primeiro elemento, do ponteiro para o primeiro elemento, e dali a gente sai varrendo, tá? Mesmo conceito ocorre aí para vetores e matrizes em si, né? Quando você passa como parâmetro um vetor e uma matriz, está sendo passado ali é só o endereço do primeiro elemento do vetor ou da matriz, tá? O mesmo ocorre aqui no caso da nossa árvore, tá? É só o endereço de memória. Te evitar desperdício, né, de espaço. Então passamos o ponteiro do nó raiz e aí testamos, né? É nulo, né? O raiz é nulo? Se ele é nulo, então retorna, não mostra nada, né? Se não, né, o que que vai fazer? Vai imprimir a chave, né, do nó raiz, vai imprimir o 8. Depois, nós temos que recuperar quem? Quem é filho do 8, né? Vamos pegar o primeiro filho aqui, que é o 15, né? Então pega o filho aqui, retorna aqui para o ponteiro, e aí, enquanto, né, o ponteiro, né, for diferente de nulo, eu chamo recursivamente o, o, o procedimento exibir árvore. Tá? Então passo P, P agora entra aqui como se fosse raiz, então 15 agora é o raiz, né? E aí, novamente, né? O raiz é diferente de nulo? É diferente de nulo. Então imprime a chave, imprime o 15, e aí pega o filho do 15. Quem que vai ser o filho do 15? O 20, tá? Então vai varrendo dessa forma, como se fosse, se fizesse uma varredura em ordem, né? Vai parte da raiz e vai para os filhos, até chegar às folhas e depois volta. Então vamos fazer passo a passo aqui, né? Então, passa com o ponteiro nó raiz, testa se ele é nulo, não é nulo, imprime o nó raiz. Imprimiu o 8 aqui, né? E aí a gente imprime aqui essa abertura aqui, né, de parênteses aqui, tá? Testo aí, então, né, se ele tem um filho, né? Então pego a referência do filho primogênito, né? Que é o 15, aqui no caso, né? Retorna para cá. Enquanto P for diferente de nulo, né? Enquanto a gente tiver, né, uma referência, chama o método recursivamente, tá? Chama exibir árvore agora, passando quem? O 15 como raiz. E aí repete a operação. Testa se é nulo e imprime o valor da chave. Imprime o 15. Vamos verificar agora se o 15 tem um filho primogênito, né? Ele tem, né? No caso é o 20. Então vai retornar ali para P e vai chamar aqui, né? Vai fazer um laço aqui. O P é diferente de nulo? É diferente de nulo. Chama o exibir de novo. Passa então o 20 como sendo nó raiz, tá? E continua, tá? Imprime ele. Testa agora se o 20 tem um filho, tá? Ó, o pezinho aqui azul aqui. Tem filho? Não tem. Se não tem, nem vai entrar no while aqui. O que ele vai acontecer? Vai imprimir esse fechamento aqui de parênteses, tá? Então, não tem. Fechou o parênteses aqui, tá? A ideia do parênteses é para mostrar a hierarquia, tá? Dos elementos, tá? Igual a gente fez lá na árvore binária, na varredura. Certo? E aí volta lá para exibir árvore, né? Porque a função, né, foi chamada de a função não, o procedimento, né, um void, né? Foi chamado de forma recursiva, voltou aqui para o 15, tá? E aí o que que ele faz? Vamos ver os irmãos, né?
quando ele testar aqui, né, se tem algum nó irmão, ele vai, né, o irmão no caso aqui, né, do 20, né, ele vai varrer o 10, depois vai varrer o 28, depois ele retorna e vai varrer e vai retornar o irmão do 15, que é o 23. Faz a mesma coisa aqui, não tem filho nenhum, vê quem que é o irmão do 23, é o 2, desce para as folhas, né, faz o mesmo para o 36, volta para o raiz, vai para o filho, para o 7, perdão, do 2 vê o nó filho, tá? Verifica se ele tem filho, não tem filho, ele vai para o irmão, tem irmão, né? O 7 é irmão 36, e depois volta para o nó raiz. Tá? Então a gente tem essa impressão aqui. Precisa. Quer que repita? Tem alguma Foi parte bem que não entendi? claro. É. Bom, então vamos ver aqui a função que retorna, né? Que retorna o ponteiro com base na chave que é passada, né? Então, é passado o tipo chave e é passado também a raiz da árvore, tá? Sempre é passado a raiz. Verifica se o nó raiz é nulo. Se for nulo, retorna nulo, né? Então o ponteiro vai ser nulo. Se não, o que a gente faz? Testa se a chave do nó raiz é igual à chave que foi passada como parâmetro. Se for, retorna o nó raiz. Se não, o que a gente faz? Retorna o filho primogênito do nó raiz, né? Aqui para o ponteiro P. E aí, mesma coisa, tá? Dentro desse while aqui, o que nós vamos fazer? Repete, né? É uma chamada recursiva, chama o busca-chave novamente, passando agora a chave, né, que nós estamos ainda buscando, e o P, que agora é o novo nó raiz, né? Quem que é P aqui? P é o filho primogênito do nó raiz anterior, tá? Que a gente estava verificando. E verifica se encontrou o nó, tá? Se encontrou o nó, né? Se encontrou o nó, retorna esse nó, tá? Essa é a ideia. Se não, o que faz, né? Vou varrer o nó irmão, tá? Então, retorna o ponteiro do próximo irmão para P e faz isso até encontrar ele, tá? Até encontrar o valor. Então, veja que, né, com a implementação recursiva, o código fica até, na minha opinião, assim, mais legível e mais fácil de manter. Por outro lado, não necessariamente mais performático, né? A gente sabe que toda chamada recursiva há um empilhamento lá no stack, né? Bom, aqui passo a passo novamente, né? Testou se tem o nó raiz. Se não encontramos, olhamos os filhos. E aqui, né, para cada filho, buscamos a subárvore em que ele é o nó raiz. Certo? Se não encontramos o pai nem nos descendentes, então não está lá. Bom, essa aqui é a pesquisa, tá? A exclusão, pessoal, a exclusão de uma árvore enária é um processo bem complicadinho, tá? E eu vou deixar para vocês aí quebrarem um pouco a cabeça aí para implementar a exclusão, tá? Então, Não, professor, não. tá, esse é para senão fica muito sem graça, né? Sem graça, professor. Eu fico imaginando passar todos os atributos de um nó para o irmão, porque tá pagando Uhum, ele e tal. exatamente, né? Então, tem uma complexidade aí para fazer a exclusão, tá? Nem sempre é necessário fazer a exclusão, tá? Nem sempre, tá? Normalmente você imagina que você está implementando um dicionário, tá? Então, a ideia é que você só vai incluindo palavras lá nesse dicionário, não tem que excluir. Mas algumas implementações, né? Sei lá, né? Você está usando uma árvore enária aí para fazer
uma tabela de rotas aí para um protocolo aí, né, numa rede. Aí você vai ter que, conforme você vai refazendo as rotas, você vai ter que incluir uma e excluir a outra, né? Então, vai depender do que você tiver projetando aí, tá? Então, tem alguns pontos aí para você pensar, né, no que fazer, né, na exclusão, né? Então, excluiu aquele, né, um nó foi excluído, né? Ele ficou sem pai, né? Então ele vai ser adotado por alguém ou a gente escolhe, faz uma exclusão em cascata, né? Já exclui o pai e o filho. Vai depender do que você estiver implementando, tá? Vai depender do que você estiver implementando. No exemplo que eu estou falando aí do dicionário, tá? Que é o que nós vamos ver aí na próxima aula, né? A implementação é como se fosse uma estrutura para um dicionário, para a gente fazer pesquisas, né? Em um dicionário, tá? Aí não faz muito sentido você apagar só um nó, né? E o nó pai herdar o filho, né? Compensa você já apagar toda, vamos colocar assim, a string dali para baixo, né? Então, nem sempre você tem que implementar a exclusão, mas é um bom exercício aqui para vocês fazerem, tá? Então, o que que eu gostaria que vocês fizessem, né? Dá uma revisada, tá? Eu subi, vocês já devem ter feito o download aí, né, da slide. Professor, eu queria falar isso. Não está disponível o slide lá. Não tá? Não, não está. Uai. Deixa eu entrar aqui no cigarro. Como assim? O que aconteceu? A última coisa lá na matéria de estrutura de dados 2 é a prova só. Abaixo disso não tem. Só Ah, tem uns tópicos, mas não tem nada publicado nos tópicos. uai. Eu fiz a inserção. Cara, eu sei o que que é. Isso acontece de vez em quando aqui. Na hora de eu inserir o arquivo, inserir ele aqui. Tem que clicar no botão adicionar antes e depois clicar em inserir. Coisas do cigarro. Deixa eu colocar aqui de novo aqui, árvores enárias. Escolher arquivo. Adicionar. Ele está bem lento hoje, né? Vamos ver se está dando algum problema aqui. Aí adicionou. Enviar arquivo. Que foi enviado. Vamos ver agora. Agora foi, professor, já baixei aqui. Beleza, vou inserir lá no. Tem algum aluno que está fazendo só disciplina de laboratório? Acho que não, né? Não, eu, o Leonel e o Luiz, a gente está fazendo tanto a matéria de a parte teórica como a prática. Aham. Na estrutura de dados 2, algoritmo 2 lá, tem um aluno que está fazendo só laboratório. Eu queria entender como que foi essa façanha. E talvez tenha só passado na teórica e quando era para entregar as atividades de prática não entregou. Uhum. Pois é. Minha sugestão é que essa disciplina ela devia ser uma coisa só, né? Porque, Professor, o senhor dá aula de só de as outras turmas que o senhor está lecionando a aula é algoritmos 2 ou algoritmo 2 e o 1? não, eu estou lecionando algoritmos 2, linguagens formais autômatos, estrutura de dados e compiladores. Entrei em contato hoje com alguns alunos de algoritmos 2 e eu vi que eles estavam mexendo com o negócio de ponteiro e tal, fiquei impressionado até. Sim, eu também estou com eles lá em algoritmo 2. Tem uma disciplina também que
Alguns estão tendo dificuldade, né? A gente teve avaliação, né? Deixa eu só parar a gravação aqui, senão vai ficar um áudio, vai ficar muito longo.